Bom dia a todos, paz e bem. Como nós estamos precisando de paz nesse mundo tão caótico, né? A gente ouve tantas notícias e a gente fica muito entristecido. Então vamos começar esse dia, né, refletindo, nos reverenciando, né, como verdadeiros filhos de Deus. Então, bom dia, filhos de Deus. Eu sou filha de Deus e vocês também são. É assim que nós precisaríamos estar nos vendo. Quando todos os seres humanos conseguirem ter essa compreensão de que são filhos de Deus, que são filhos do Altíssimo, de que dentro de si tem uma centelha divina, tem a parte, o espírito que Deus realmente criou e que é a imagem e semelhança de Deus, quando nós tivermos essa compreensão, que mundo maravilhoso será. Esse será o verdadeiro paraíso. Essa terra se transformaria num paraíso se todas as pessoas tivessem essa compreensão de que são filhos de Deus. Não podemos tirar Deus da equação. Quando nós tiramos Deus da equação do mundo, só realmente sobra caos e destruição. Para que haja transformação nesse mundo, nós precisamos resgatar a memória de Deus. Precisamos lembrar que Deus existe, precisamos lembrar quem somos de verdade. Quem somos de verdade? Filhos de Deus. Então, bom dia, filhos de Deus. Muito obrigada. Hoje o livro tá maravilhoso e ele fala assim, o livro A Verdade, volume 8, do professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim: não se deve ver o homem com a visão do senso comum. O homem não deve ser visto com a visão do senso comum. Tal visão alcança apenas o aspecto exterior. Desse prisma, a pessoa ora despreza, ora respeita os outros, porque vê somente a forma aparente e transitória. A visão do senso comum faz com que ela veja o outro com base na vaidade. Se o outro tiver melhor aparência, ela o respeita ou o antagoniza. Mas se for pior, despreza-o ou compadece-se dele. Mas a aparência não é a pessoa em si. O homem espiritual, o homem filho de Deus, que se encontra no âmago, esse sim é a verdadeira identidade da pessoa. Quando deixar de ver o ser humano com a visão do senso comum, negar terminantemente a aparência visível aos olhos carnais e vir o Filho de Deus que se encontra no interior do homem, toda a humanidade passará a se reverenciar mutuamente e assim poderá chegar à verdadeira paz. Que coisa maravilhosa de nós compreendermos. Depois dessas últimas notícias aí, tanto caos, né? Meu Deus do céu, tanta falta de amor, né? Tanta agressividade. Precisamos buscar isso dentro de nós, né? Essa verdadeira certeza de que somos filhos de Deus. Quando nós tivermos essa compreensão profunda de que nós somos filhos de Deus, aí sim a gente começa a adquirir o domínio próprio, a gente começa a adquirir paz interior e aí a gente começa a tentar buscar essa paz na convivência com as outras pessoas. Quando nós tiramos Deus da equação, o que sobra? Eu sempre brinco, né? Eu falo, o mundo está tentando de todas as formas tirar Deus da equação, tirar Deus da jogada, né? Ah, não precisamos de Deus, Deus não existe, né? Isso é uma invenção do ser humano, isso é uma necessidade humana. Quando nós pensamos dessa forma, o que sobra? Sobra o animal, sobra o corpo, sobra a agressividade, sobra a briga, sobra a luta entre as pessoas, é o que sobra. Se nós esquecermos da nossa natureza divina, não, eu sou filha de Deus. E não se trata de temor a Deus, né? Antigamente, muitas pessoas tinham temor a Deus. Então, deixava-se de se fazer muitas coisas por temor a Deus. Há o medo, né, do julgamento, o medo do sofrimento eterno, o medo de pagar. Então, muitas pessoas se controlavam pelo temor. Aí houve uma verdadeira revolução no mundo, aonde muitas pessoas, hoje eu converso com muitas pessoas e muitos jovens, principalmente, falam para mim que é ou ateu ou agnóstico, ou seja, né, ou não acredita em Deus, ou até acha que existe, mas acha que não faz diferença acreditar ou não. E aí eu fico pensando, num mundo assim, onde a gente não crê em algo que é maior que nós, em algo que nos criou, em algo que é bom, em algo que plantou em nós semente de bondade, o que vai sobrar? Sobra simplesmente o animal. E o animal, ele faz de tudo.
O animal, quando ele tá com fome, ele lembra da minha cachorra, né? A minha cachorrinha, o meu filho era pequenininho, ele tava com um pedacinho de pão na mão, ela ia lá e roubava na mão dele. Ela sobe na mesa, ela é arteira, ela não tem noção. Se vier alguém que ela não gosta, ela sai pra morder. Por quê? Porque ela é um animal. E o animal, ele se defende. É da natureza animal simplesmente se defender, roubar, ver o lado dele e dane o resto. Se ele estiver comendo e outro cachorro chegar para pegar a comida dele, ele morde, ele rosna. Por quê? Porque é da natureza animal. Para o animal, tanto que um animal mata outro animal e não vai preso. Ninguém prende o animal na cadeia. Não, você matou outro cachorro. Então agora você vai preso para você aprender. Não, a gente entende que ele é da natureza animal. Então faz parte essa agressividade dele. É natural. Ninguém se horroriza com isso. Ninguém acha que é o cúmulo. Porque faz parte dele por ele ser um animal. Por que nós nos horrorizamos quando a gente vê um ser humano agindo como um animal? Por que será? Não é uma pergunta a ser feita? Se nós nos vermos só como matéria, como um animal inteligente, um pouquinho mais inteligente, é natural. Se o homem age como um animal agressivo, um animal furioso, a gente deveria pensar, faltou inteligência para ele ali naquela hora, então ele é um animal. Não, quando a gente vê uma coisa dessa, aquilo chacoalha a gente por dentro, a gente se horroriza. Por quê? Porque no fundo a gente sabe que dentro de nós existe algo que é maior que isso, existe algo que é eterno, existe algo que são os valores, os valores mais maravilhosos, os ideais mais perfeitos. Existe a semente de perfeição dentro de nós. Existe uma sabedoria dentro de nós. Existe uma consciência gigantesca dentro de nós, que jorra e tenta nos ensinar aquilo que não é animal, aquilo que é altruísta, aquilo que é perfeito, aquilo que é transformador, né? Por isso que quando a gente vê um vídeo de alguém fazendo uma bondade para outra pessoa, nossa, como aquilo esquenta o nosso coração quando a gente vê alguém fazendo uma caridade para outra pessoa. Por que a gente se sente tão bem quando a gente vê aquilo? Porque aquilo acorda em nós a nossa caridade também. Quando a gente vê alguém tendo um ato bom, alguém fazendo algum gesto de bondade, algum gesto humano, não um gesto animal. Quando a gente vê isso, a gente se encanta. Eu fico horas, às vezes, vendo vídeos de coisas boas, de pessoas fazendo coisas boas, porque aquilo acorda em mim o meu próprio eu verdadeiro, né? A minha própria essência verdadeira. Por que quando a gente vê um cachorrinho agindo de forma humana, né? Fazendo alguma coisa que você fala, nossa, olha, parece até gente. A gente se encanta de ver o cachorrinho não agindo como um animal, mas agindo com algumas características humanas de bondade, de altruísmo, tentando salvar, às vezes, uma criancinha que está em perigo. Eu já vi vídeo de criança sendo atacada por pitbull, e aí o outro cachorrinho vai lá e tenta salvar, e a gente olha essa coisa, a gente fala, gente, que coisa mais linda, esse bichinho tendo atitudes humanas. Por que a gente se encanta tanto com isso? Porque dentro de nós, acorda em nós aquilo que não é animal, aquilo que é espiritual. Acorda em nós os valores mais belos. Então, quando a gente esquece da nossa natureza espiritual, quando a gente esquece o nosso Pai, quando a gente esquece a fonte, quando a gente esquece de onde nós viemos, quem é o nosso Criador, e que nós não somos animais inteligentes, mas nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós esquecemos disso, realmente o mundo se torna um caos. É uma barbárie. Realmente nada mais faz sentido. Se tirarmos Deus da equação do mundo, nada nesse mundo aqui faz sentido. Nem estarmos aqui. Então é melhor que saia todo mundo e deixe só para os animais reinando, né, na Terra, porque aí vive-se como um animal. Porque olha que paradoxo. O homem está se animalizando, esquecendo a sua natureza divina, esquecendo os seus ideais mais perfeitos e tentando se igualar à agressividade do animal, à violência do animal, e não consegue também, porque é um paradoxo, porque a nossa mente existe uma semente de consciência, então a gente não consegue agir como um animal e também tá tudo certo. Então não há o que fazer, não tem o que fazer, nós temos que retornar. A gente tem que voltar ao caminho. A gente tem que relembrar quem nós somos. Nós temos que começar a colocar Deus na jogada de novo. Nós temos que trazer Deus para a consciência do mundo. É só isso que pode realmente salvar o mundo. Quando nós compreendermos, quando a grande maioria
pelo menos a grande maioria, compreender, somos filhos do mesmo Pai. Mesmo a divisão entre religiões, eu acho isso uma coisa tão péssima, porque se todos estão falando em nome de Deus Pai, se todos cultuam o mesmo Criador, né? A gente vê, uma mãe tem vários filhos. Um filho fala mamãe, o outro fala maninha, o outro fala mãezinha, mãe, mas todos estão se referindo à mesma mãe. Então nós precisamos nos juntar. Até entre as religiões eu vejo muita briga, muita dissensão, tentando por causa de dogma. Ah, não, mas a minha não acredita nisso. Não, mas a minha acredita nisso. Mas esse jeito que você pensa é errado. Não, mas esse jeito que eu penso é errado. Meu Deus, quem acredita em Deus precisa se conectar numa egrégora e realmente começar a falar em nome de Deus e parar de brigar entre si, porque se nós ficarmos brigando dentro de nós na religião, uma casa dividida, ela perde a força e ela é invadida. Então nós precisamos nos juntar, né? Nós cristãos, né? Nós mesmos que não são cristãos, mas que têm o foco em Deus Pai, que tem foco no Deus Criador, todos precisam se unir, todos precisam lembrar. Se eu já sei que eu sou filha de Deus e eu procuro todos os dias lembrar todas as pessoas que cruzam o meu caminho, eu procuro lembrar. Oi, tudo bom, filha de Deus? Oi, filho de Deus, tudo bom? Se você também sabe disso, se você sente essa verdade na sua vida, você precisa levar também essa mensagem para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus colegas de trabalho. Não importa se as pessoas acham que você é doido, se as pessoas acham que você sei lá, assim, muito espiritualizado, muito religioso. Não importa, a gente não precisa falar de religião, né? Eu não preciso vir aqui e falar qual é a minha religião, né? O que eu sigo, quais são os dogmas da minha religião. Eu preciso dar testemunho de que eu sou filha de Deus, de que eu procuro agir como filho de Deus, que eu quero estar sob o comando do Espírito Santo e dar esse testemunho e lembrar o outro. Se o outro não sabe, a nossa obrigação como filhos de Deus, que nós sabemos, é lembrá-lo quem ele é. Oi, você está fazendo errado, mas não é por... Você não está sabendo. Ninguém te contou ainda que você é filho de Deus? Não, menino, não, menina, acorda, você é filho de Deus. Existe a semente da perfeição aí dentro de você. O Pai não está longe lá numa nuvem, não. O Pai está aí dentro, ecoando aí dentro de você, te chamando. Né? Existe uma semente maravilhosa aí dentro de você. O reino está aí dentro. Acorda, menino, acorda, menina. A gente precisa fazer esse trabalho. Simplesmente esse nosso trabalho de uns acordarem aos outros. Quando nós conseguirmos fazer isso, lembrar o maior número de pessoas quem elas são de verdade, filhos de Deus, esse mundo pode realmente se tornar um mundo um pouco melhor. Sem essa consciência, eu não vejo como. Sem nós trazermos a consciência de Deus, nós realmente fazermos a nossa base tem que estar amparada nisso. Né? Por isso que Jesus fala, né, que a casa, quando ela está firme na rocha, vem vento, vem tempestade, mas ela não cai, porque você está com a base fincada numa rocha. Nós precisamos lembrar disso. Essa rocha que nós estamos fincados é essa certeza absoluta de que nós somos filhos de Deus. Para mim, a verdade que mais me libertou na vida é saber que eu sou filha de Deus. Quando eu descobri isso de verdade, eu internalizei isso na minha vida, olha, nunca mais eu consegui parar de ter fé, nunca mais eu consegui parar de ter força, nunca mais eu consegui parar de acreditar que as coisas podem mudar para melhor, porque quando a gente internaliza isso dentro, né? Meu Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Que coisa maravilhosa a gente ter essa convicção. Então, o meu pedido hoje, né? O meu desejo de alma hoje é que Deus realmente faça essa obra no coração de todas as pessoas. Que todas as pessoas lembrem que elas são filhas de Deus. Muitas estão atormentadas, muitas estão agindo com essa agressividade absurda que está acontecendo, né? Principalmente no país. Muitas pessoas estão esquecendo de que elas são de verdade. Quando a gente esquece quem a gente é de verdade, o lado animal fala mais alto. E animais não têm raciocínio. Animais agem a sabor do vento, a sabor da própria agressividade, a sabor da própria violência, né, animal. Então, que nós realmente nos lembremos, somos filhos de Deus.
Então, bom dia a todos, filhos de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a paz seja reinante na sua casa. Que a sua mente seja cada vez mais consciente. Que o pão não falte na sua mesa. Que a oportunidade de trabalho se faça sempre presente na sua casa, no seu lar. Que a harmonia seja constante no seu relacionamento com os seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Sejam felizes, sejam prósperos, sejam abençoados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, muito obrigada.